Psicólogos do Reddit, vocês já ficaram realmente com medo de algum paciente? Qual é a de vocês? Eu, psicoterapeuta nível mestrado, estava fazendo manejo de raiva com um jovem de 19 ou 20 anos em liberdade condicional por agressão doméstica. Quando falávamos sobre a situação, ele disse: minha namorada tinha uma boca falante, então eu dei um soco nela. Mais tarde, conversando com o agente de condicional dele sobre o comportamento frio do rapaz, ele me disse: fique de olho nele. Sugeriu que ele poderia ser o próximo Ted Bundy. Esse agente de condicional normalmente não se envolvia em programas de tratamento, a não ser que os liberados fossem realmente de alto risco. As palavras dele me deixaram assustado. O garoto descumpriu a condicional rapidamente e foi condenado a mais alguns anos, algo que todos nós achamos bom. Quando estagiava como médico, fui chamado para atender um paciente na unidade psiquiátrica da emergência. Entrei usando meu jaleco branco curto e prancheta e perguntei ao homem o que o trouxe ali e o que havia de errado. Ele me olhou bem nos olhos, com saliva espumosa escorrendo do canto da boca, um cheiro estranho no ar, e disse: o diabo me mandou te matar e depois me matar. Estava suando, com olhos injetados, usando regata com manchas vermelho-marrom. A porta estava atrás dele e eu não tinha certeza se conseguiria chegar lá antes de algo ruim acontecer. Não sabia se ele estava armado. Tinha medo de gritar alto por socorro, porque estava em um canto silencioso da emergência e achava que poderia assustá-lo. Fiquei cerca de meia hora fazendo perguntas e saí quando ele começou a parecer sonolento. Primeiro ensinamento nos plantões psiquiátricos: nunca deixe um paciente ficar entre você e a porta. Lembro de um psiquiatra velho, com rosto estranho e mãos estranhas, que contou sobre um paciente que no passado achou que Deus dizia que o psiquiatra era Satanás. Pegou um cutelo de açougueiro e quase o assassinou. O psiquiatra não conseguia sair do consultório porque a cadeira do paciente estava entre ele e a mesa. Depois rearranjaram todos os consultórios para que o psiquiatra sempre sentasse mais perto da porta, com a mesa entre ele e o paciente. Não sou psicólogo ou psiquiatra, mas enfermeira registrado numa unidade de psiquiatria de internação. Já vi alguns casos assustadores. Um deles foi um rapaz jovem e bem forte, exemplar clássico de sociopata. Charmoso quando queria algo, sem empatia, manipulador. Se você já viu o filme Psicopata Americano, ele encarnava Patrick Bateman. Tinha um sorriso cruel e malicioso no instante antes de agredir um funcionário. Sociopatas me deixam apavorada por alternarem rápido de carisma a frieza total. Namorei um sociopata quando tinha 17 e ele 19 na faculdade. Graças a Deus, eu saí logo. Só na disciplina de psicologia foi que finalmente entendi o transtorno. Trabalhei numa instituição de saúde mental para crianças por 6 meses. Foi o pior semestre da minha vida. Entre os 3 episódios mais chocantes, um garoto de 16 com esquizofrenia severa, pesando uns 40 quilos, usava camisa de força e ainda derrubava um técnico de metro e 90 e um pouco mais de 100 quilos. Falava em vozes quase demoníacas. Meu segundo dia lá, uma paciente surtou, atirava cinnamon rolls e jogava xarope de bordo nos funcionários. Foram necessários 6 policiais e um taser para contê-la. Também vi explosões de raiva imprevisíveis. Uma vez o marido levou uma arma para a sessão de terapia de casal e ameaçou o suicídio da esposa. Conseguimos acalmar, mas situações assim podem terminar mal. É preciso estar alerta. Não sou psicólogo, mas presenciei a quebra emocional do meu ex. Ele começou a tomar remédios que o deixaram muito mal. Tinha alucinações, apagões, ligava para mim gritando às 3 da manhã sem se lembrar de nada. Numa madrugada disse: ferveram água, me mandaram colocar a mão aqui. Parecia calmo e foi aterrorizante. Fui ao hospital no dia seguinte para mudar a dose. Ele arrancou o estômago e precisou de lavagem. Teve refluxo por engolir o frasco inteiro dos remédios. Sou psicólogo clínico. Trabalhei em prisão fazendo avaliação de liberdade condicional de um integrante de gangue. Ele era, de fato, um psicopata. Descrevia com muita frieza como torturou e deixou barato alguém por dívida. Vida pela espada, morte pela espada. Passou 15 anos preso, mas só tinha 18 meses de liberdade condicional. Recomendei que não soltem e a junta concordou. O que me assustou foi sua capacidade de influenciar o mundo exterior. Ele poderia mandar alguém à minha casa. Um psicólogo mais experiente me disse para não me preocupar, mas eu não conseguia acreditar. Meses depois, mesmo participando do grupo, ele me provocou. Não se preocupe, eu não guardei mágoa. Ele acompanhou o grupo com percepções muito úteis ainda assim. Advogado criminalista aqui. Muitos desses caras entendem que nossa função no sistema é diferente.
Podem matar alguém por roubarem dinheiro, mas não ficar com raiva do promotor que os manda para a cadeia. Atendi um adolescente cego com primeira crise psicótica. Ele amava taekwondo, era excelente e um dia chutou um vidro blindado reforçado a centímetros do meu rosto. Senti o impacto do ar do chute. Ele era o menino mais doce do mundo, teria ficado arrasado se tivesse acertado, mas podia quebrar muitas coisas. Me agarrou uma vez e perguntou se eu queria aprender taekwondo. A resposta foi não. Sou psicólogo agora, mas antes trabalhei 2 anos com adolescentes infratores. Foi o pior período da minha vida. As regras não eram aplicadas, os jovens xingavam, ameaçavam, manipulavam. Comecei a ter dor no peito a caminho do trabalho. Me vi inventando o que poderia acontecer no dia seguinte. Sofre profundamente quando você se dedica totalmente e é manipulado, acusado, desprezado. Fui agredido 3 vezes, 2 socos leves no peito ou rosto. E um garoto me agrediu 6 ou 7 vezes na cabeça. Um deles era HIV positivo. Quando ficava bravo, dizia que ia morrer de AIDS e ameaçava se cortar, tentando sujar a gente com o próprio sangue. Havia muitos membros de gangues, todos muito voláteis. Estagiei num abrigo para jovens por 6 meses. Foi devastador. Desejei nunca mais trabalhar com adolescentes. Em vez disso, preferia cortar madeira ou voltar para a casa dos meus pais. Fiz uma promessa de nunca me colocar nessa situação. Agora recuso fazer avaliações em presídios. É a única função do meu trabalho que recuso. Tive um paciente que havia saído da prisão por agredir um policial. Ele tinha temperamento explosivo e família violenta. Nunca foi agressivo comigo pessoalmente, mas quando falava dos familiares eu não sabia se estava seguro. Passei a fingir que estava de plantão de emergência para poder andar com um rádio posto. Logo depois terminei o atendimento e encaminhei o paciente para outro tipo de tratamento. Meu tutor clínico, especialista em abuso infantil e trauma, contou uma história assustadora. Um homem paranoico achava que os pais mandavam pessoas para chantageá-lo. Frequentava terapia por 6 semanas, mas depois apareceu com uma mochila grande contendo um facão. Disse que mataria todo mundo do seu passado. O tutor chamou a polícia. O paciente estava cooperativo, de fato, tinha o facão e sacos de lixo no carro. Ela disse que foi a única vez que sentiu que quase morreu. A lição: trate todos bem. Você não sabe quem pode estar planejando te matar. Eu atendo pessoas com necessidades especiais. Mesmo nos casos agressivos, geralmente consigo desescalar. Uma exceção foi um cliente forte, propenso a crises intensas, com plano para ferir outro morador. Colocamos restrição, mas ele correu e tentou me estrangular. Felizmente, a equipe chegou a tempo. Depois desmontou uma haste de cortina e quase me acertou na cabeça. Sobrevivemos. Fui recepcionista num hospital psiquiátrico infantil. O pai de um paciente trouxe todas as armas e drogas que encontrou para mostrar ao médico. Ele foi acompanhado para fora. Logo depois, o filho atacou a mãe. Não sou psicólogo, mas fui internado num centro comportamental porque tentei suicídio aos 13. Havia um paciente que batia a cabeça na parede durante contenção. O grito dele era tão doloroso que me fazia querer me encolher e chorar. Ele tinha histórico de automutilação, por isso os pacientes não podiam sentar com as pernas abertas. Ele me aterrorizava. Acredito que psicólogos têm mais medo pelo bem do paciente do que de serem feridos por ele. Amiga de um amigo, psicóloga prisional, lida com gente realmente perturbada. Um caso a deixou tão abalada que ela teve que abandonar o caso. O paciente, criminoso sexual, começava a mandar cartas, desenhos e presentes. A vibe de predador era animalística. Mesmo em prisão de segurança máxima, ela começou a se sentir insegura em casa e no mercado. Teve que receber orientação. Trabalho com população indicada pela escola. Um caso gravíssimo. Um garoto de 16, obcecado, acreditava que pessoas eram amigos para sempre. Ficou sabendo de um boato de traição, jogou querosene no carro da garota enquanto ela estava lá dentro e tentou incendiar com ela dentro. Sou trabalhador rural e o neto do meu patrão era um maluco. Compraram uma espingarda calibre 22. Aos 6 anos ameaçou me matar por eu trancar a arma da irmã. Ele podia quebrar portas, açoitar galinhas, torturar o cachorro. Nem o gado bravo era tão perigoso quanto ele. Meu primo está ficando psicótico, cada vez mais manipulador, ameaçou suicídio se um colega de classe não devolvesse um jogo. Minha família é disfuncional. Sinto pena da minha prima normal. Meu tio tem armas e foi ameaçado. Trabalhei com acusados de assassinato, inclusive homicida de 3 pessoas. Nunca tive medo, eram clinicamente doentes, porém racionais. Trabalhei com uma mulher com dano cerebral que me agredia, mordia e cuspia. Após uma hora solta, começava tudo de novo. Parei de atendê-la.
Como estudante de psicologia, no final do curso, entrevistei um infrator sexual que se casava para abusar dos filhos pequenos. Eu dizia, mas e a filha mais velha? Ele respondia, não me interessa. Disse que não era atração por pré-adolescentes, e sim poder. Hoje está em reabilitação, mas não sei se é remorso ou manipulação. Meu irmão é psicólogo. Ele teve um cliente que era colega nosso na faculdade, se formou em economia, mas entrou em terapia por depressão. O diálogo parecia ensaiado. Mais tarde, ele passou a ter alucinações visuais na escuridão e paranoia. Começou a ligar para o irmão do meu irmão de madrugada, chorando. Eles voltaram até se jogar em hospital psiquiátrico. 3 meses depois, ligava novamente, batendo a porta-sala. Ele não ligou para a polícia por achar que era gente bêbada. O cliente se matou 3 meses depois.